Boa noite a todos. Dando continuidade aos grupos farmacológicos, hoje nós vamos falar sobre os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios não esteroidais. O nosso grupo é formado por mim, Suelen, pela Aline e pela Celeste. Analgésicos não narcóticos e antitérmicos. É um grupo diversificado de medicamentos. Ele vai diminuir ou interromper as vias de transmissão nervosa, ou seja, as vias que transmitem a dor. Dor muscular, dor de dente, dor de cabeça, cólica menstrual, que é a dismenorreia, dor pós-cirurgia. Ele vai diminuir ou interromper as vias que através do sistema nervoso central transmitem a dor. Os analgésicos, eles têm dois grupos, o grupo dos opioides e o grupo dos não opioides. O grupo dos não opioides ou não opiláceos, que você poderá encontrar na literatura nessas duas formas, são os AINES, ou seja, anti-inflamatórios não esteroidais, sendo eles paracetamol, ibuprofeno, AS, que é o acetilsalicílico, a famosa aspirina, meloxicam, tenoxicam. Mas esses não são anti-inflamatórios? Sim. A maioria dos anti-inflamatórios tem efeitos analgésicos. Alguns têm excelente efeito analgésicos e outros mais fracos. Mas sobre isso a gente vai falar mais lá na frente. No uso dos AINES, temos que tomar um certo cuidado. Por exemplo, se eu já estiver fazendo uso do paracetamol, por exemplo, eu não posso simplesmente associar ele com AS. Por quê? Porque eles têm um mecanismo de ação que é inibir uma enzima chamada ciclooxigenase, ou COX, que tem a finalidade de reduzir a prostaglandina, que é um mediador inflamatório do organismo, ou seja, se eu associo um medicamento que está inibindo a COX com outro com a mesma finalidade, isso não vai ser legal, a não ser se for prescrito pelo médico, pois ele, nesse caso, deve ter avaliado o risco-benefício, ou seja, vai trazer mais benefício do que risco para você. Mas isso somente o médico é que deve fazer. Esses AINES podem ter efeitos diversos? Sim, dependendo do organismo, da maneira que for tomado. Pode causar náuseas, gastrite, úlceras, então temos que ter cuidado, além da reação alérgica, que é muito comum. Mas aí é de pessoa para pessoa. Cada organismo tem uma maneira de resolver aquilo que está chegando nele. Por esse motivo, é muito importante ler a bula do medicamento, mesmo que você ache muito chato. Nem todas as vezes os AINES conseguem tirar a dor, por isso que temos os opioides. Os opioides são para tratar de dor fraca e dor forte. Quem são os fracos? Hoje os mais conhecidos são o tramadol, a codeína, e temos a associação. A codeína, ela pode ser associada com os AINES, mas isso já é função do médico. E o forte, muito conhecido, é a morfina. Temos a metadona também, mas a mais conhecida, a mais forte ainda é a morfina. Temos que ter cuidado em usar os opioides e ter consciência que ele pode causar uma certa dependência.
O médico, ao prescrever, provavelmente irá falar isso. Quer dizer que se eu usar esse medicamento eu vou ficar dependente? Não. Se usar da forma correta, pelo prazo estipulado e necessário, não. Mas se ficar usando continuamente, poderá sim. Por isso, esse medicamento tem uma receita especial, em 2 vias. E você vai comprar somente o necessário para aquele tratamento. E caso seja necessário, o médico irá fazer uma nova avaliação e prescrever nova dosagem, pois é para tratamento curto, e a não ser se for para um tratamento longo de uma doença grave, tipo câncer, por exemplo. Quando vou fazer o uso deste medicamento, o médico fornecerá a receita em 2 vias, e o farmacêutico vai preencher todos os dados e ficará com uma via da receita. Hoje ele já digita esses dados que já caem direto na Anvisa. Antigamente eram anotadas em um livro que deveria ser arquivado junto com a receita por vários anos, mas hoje é necessário arquivar somente a receita. Quais são os efeitos adversos? Dependência, náuseas, vômito, sonolência, que torna-se perigoso para quem dirige. Pode causar zumbido, devido ser um medicamento forte para tirar a dor, e é muito comum o zumbido. Podem ainda causar uma dependência respiratória grave. Isso se associar dosagens próximas uma das outras. Se o médico prescrever de 4 em 4, de 6 em 6 e de 8 em 8 horas, não cabe a você diminuir o espaço dessas doses, pois isso deverá causar uma toxicidade que levará a essa depressão respiratória, que em muitos casos pode levar ao coma. Então, os opioides devem ser tomados com muito cuidado, consciência e sempre com prescrição médica. Sobre isso, a minha colega também vai falar mais a fundo à frente. Então, vamos dar início aos analgésicos não narcóticos. Magnopirol gotas, nome genérico ou princípio ativo de pirona, ação analgésico para dor e antitérmico para febre. Apresentação gotas, um frasco de 10 ml ou 20 ml e comprimido contendo 10 comprimidos. Posologia, adultos e adolescentes acima de 15 anos, de 20 a 40 gotas em administração única, 4 vezes ao dia. 1 a 2 comprimidos até 4 vezes ao dia. Crianças devem receber magnopirol conforme seu peso, seguindo a orientação de ml por quilo. Cuidados de enfermagem. A medicação não deve ser usada em doses altas ou durante períodos prolongados sem controle médico. Reações adversas. Choque anafilático, queda da pressão sanguínea, queixas gastrointestinais e etc. Interações. A administração concomitante de dipirona com metotrexato pode aumentar a toxicidade sanguínea do metotrexato, particularmente em pacientes idosos. Portanto, essa combinação deve ser evitada. Mionefrix, princípio ativo, carisoprodol mais dipirona mais associações. Ação miorrelaxante, antineurítico e antiálgico, destinado ao tratamento de doenças osteomusculares que são associadas a dor ou tensão muscular. Apresentação comprimido revertido. Posologia, adulto, 1 comprimido 4 vezes ao dia, podendo ser aumentada até 2 comprimidos 4 vezes ao dia, segundo
a necessidade do caso sobre orientação médica. Casos agudos, o tratamento deverá ser de 24 a 48 horas. Casos subagudos, de 7 a 10 dias ou mais, segundo critério médico. Reações adversas: náuseas, vômitos, sonolência, ataxia, tremor, cefaleia e etc. Interações: a ranitidina e a cimetidina diminuem a absorção da cianocobalamina, devido reduzirem a produção de ácidos gástricos, necessário para a liberação da vitamina. Alívio: princípio ativo ibuprofeno. Ação analgésica, antitérmico e anti-inflamatório não esteroidais. Atuam nas inflamações agudas, crônicas, na dor e na febre. Apresentação: comprimido revestidos e gotas. Posologia: adultos, tomar um comprimido revestido a cada 4 a 6 horas. Se o sintoma não melhorar, podem ser tomados 2 comprimidos revestidos. Crianças, não administrar em crianças menores de 12 anos de idade, exceto sob orientação e acompanhamento médico. Cuidados de enfermagem: orientar o paciente a procurar o médico diante de quaisquer reações adversas significativas. Reações adversas: náuseas, vômitos, diarreia, constipação intestinal e dor epigástrica. Interações: o uso do ibuprofeno e de outros analgésicos e antitérmicos concomitantemente com medicamentos à base de cortisona aumenta o risco de úlceras gástricas. Brexin, princípio ativo, piroxicam e beta-ciclodextrina. Ação: anti-inflamatório e analgésico, medicamento que diminui a inflamação e a dor a ela associada. Apresentação: comprimido. Posologia: via oral. Distúrbios articulares, musculares e esqueléticos, 1 comprimido ao dia, com tempo de tratamento determinado por prescrição médica. Dismenorreia, que é a cólica, 2 comprimidos ao dia, em dose única no primeiro e no 5º dia, seguindo de 1 comprimido ao dia do 3º ao 5º dia de tratamento. Reações adversas: náuseas, azia, dor de estômago, distensão abdominal e alergia na pele, ou seja, vermelhidão e coceira na pele. Interações: colistiramina diminui os níveis séricos do piroxicam. Cafilizador, princípio ativo, dipirona monoidratada mais cafeína. Ação analgésico, indicado para casos de dores de cabeça e enxaqueca. E antipirética, tem a capacidade de aliviar dor e febre. Apresentação: comprimidos de 500 mg de dipirona mais 65 mg de cafeína. Posologia: adulto, de 1 a 2 comprimidos até 4 vezes ao dia. Cuidados de enfermagem: avaliar o paciente entre 30 minutos a 1 hora após a administração do medicamento, para verificar a diminuição da temperatura ou da dor. Reações adversas: coceiras e vermelhidão na pele ou erupção, queda da pressão arterial, pressão baixa,
náuseas, vômitos, dores de cabeça e etc. Interações. A dipirona não deve ser associada à clopromazina, pois há risco de hipotermia grave. Clonidin. Princípio ativo, cloridrato de clonidina. Ação analgésico. A ação sinérgica com anestésicos, opioides, lipofílicos, morfina e anestésicos locais. Atua na estabilização hemodinâmica. Apresentação: comprimidos de 0,5 mg, 0,650 mg ou 0,200 mg e ampola de 1 ml. Posologia. As necessidades possológicas são variáveis e devem ser individualizadas conforme a indicação e perfil clínico do paciente. Cuidados de enfermagem. Durante a terapia, monitore a pressão arterial e a frequência cardíaca. Em alguns casos de hipertensão, a clonidina causa uma rápida queda na pressão arterial. Avalie o efeito terapêutico da medicação e, diante de tolerância, comunique ao médico para possibilitar o reajuste da dose. Reações adversas: hipotensão postural, hipertensão rebote, náuseas, vômitos, alucinações, desordens do sono, bradicardia, vertigem, febre e etc. Não devem ser usados concomitantemente com adrenolíticos alfa, de efeitos subtrativos por antagonismo aos receptores. Excedrin. Princípio ativo: paracetamol mais cafeína. Ação analgésico, indicado para dores leves a moderadas de cabeça ou musculares. Apresentação: comprimido revestido. Posologia: adulto e criança acima de 12 anos, de 2 comprimidos, de 6 em 6 horas. Reações adversas: dor abdominal, hipotermia, palpitação, interações à cafeína. Pode interagir em moderado grau com carbamazepina, isoniazida, fenitoína, varfarina, ezidovudina. Ecacil 81. Princípio ativo: ácido acetil salicílico. Ação: inibe a síntese do prostaglandinas e do trombosano A2, prevenindo a agregação plaquetária, formação de trombos e a obstrução dos vasos sanguíneos. Apresentação: comprimido. Posologia: uso adulto de 1 a 2 comprimidos revestidos de ecacil ao dia ou a critério do médico. Cuidados de enfermagem: crianças ou adolescentes não devem usar esse medicamento antes que um médico seja consultado e avalie a necessidade da administração do mesmo. Reações adversas: dor no estômago, reações alérgicas graves, tonturas, sonolência, sangramento e úlceras no estômago. Interações: aumenta o risco de reações adversas. Interações: os efeitos do sulfato
sulfonamidas e dos ácidos valproicos podem aumentar o risco de reações adversas. Espidofen 400. Princípio ativo: ibuprofeno, arginina. Ação: indicado para o alívio da dor leve a moderada, dor muscular, dor de dente e etc. E também usado no alívio da febre ou no tratamento de sintomas da gripe. Apresentação: granulado para solução oral, de 6 a 20 envelopes de 3 gramas. Posologia: adulto, para tratamento de dores leves ou moderadas, estados febris ou gripe, dismenorreia, que é a cólica menstrual. Recomendado um envelope de 400 mg, 3 vezes ao dia. Para tratamento de dor da artrite reumatoide, recomendado uma dose diária de 1.200 mg a 1.600 mg, divididas em 3 ou 4 administrações. Crianças acima de 12 anos, a dose diária recomendada é de 20 mg por quilo, dividida em 3 administrações para o tratamento de artrites reumatoide juvenil. A dose pode ser aumentada para 40 mg por quilo dia, dividida em 3 administrações. Reações adversas: diarreia, dor de estômago, dor abdominal, náuseas, excesso de gases intestinais, dor de cabeça, vertigens e distúrbios na pele. Interações: corticoides, aumento do risco de ulceração ou hemorragia gastrointestinais, anticoagulantes. Os AINES podem aumentar os efeitos dos antiagulantes com a warfarina. Boa noite a todos. Vou dar continuidade ao trabalho analgésicos narcóticos. O que são? São substâncias com grande potência para diminuir a dor, agem no nível de CNC, que é o sistema nervoso central, e altera a percepção do indivíduo. São depressores do CNC e atuam sobre os centros da dor, da tosse e da vigília, que é o que causa o sono. É indicado para tratamento de dores crônicas. Se utilizados em doses maiores, pode ocorrer a depressão de outras regiões do nosso cérebro, como, por exemplo, os que controlam a respiração, os batimentos do coração e a pressão do sangue, podendo levar ao óbito. O uso excessivo de narcóticos pode causar dependência e a sua suspensão causa síndrome de abstinência neste indivíduo. Aqui nós temos o sulfato de morfina. O nome comercial é de Morph, a ação analgésico antientorpecente, usado para aliviar a dor intensa, sedação pré-operatório e adjuvante da anestesia, dor associada ao infarto do miocárdio. A apresentação é em comprimido, cápsula e ampolas. A posologia: adulto, oral, dor intensa de 30 a 60 mg por dose, a cada 4 horas. Injetável: a dose intensa de 4 a 15 mg. 4 a 5 ml de administração aplicada lentamente a cada 4 a 5 minutos. Em criança, de 1 a 2 mg por quilo a cada 4 horas. Bem lenta, 5 a 1 mg por quilo. Cuidado da enfermagem: diluir a morfina,
nos casos de infusão endovenosa, que deverá ser lenta, com o controle rigoroso do gotejamento. Reações adversas: tontura, euforia, insônia na visão, distúrbio visual, miose, hipertensão, palpitação, sincope, bronquiocárdia, náuseas, constipação, boca seca, anorexia, retenção urinária, oligoria, efeitos eudiréticos, edema, bronquiopasmo, prurido, apneia, depressão respiratória, sudorese. A interação: o sulfato de morfina pode potencializar a ação do bloqueio neuromuscular dos relaxantes e levar certo grau de depressão respiratória. E nós temos o cloridato de tramadol. Princípio ativo: tramal, tramazen. A ação: analgésico, inibe a recaptação de serotonina e norepinefrina no sistema nervoso central. A apresentação: comprimido, ampola e frasco, conta-gotas. Supositórios. Posologia: adulto e adolescente acima de 12 anos, 50 a 100 mg de cloridrato de tramadol a cada 4 a 6 horas. Criança de 1 ano, a dose única, de 1 a 2 mg por quilo de peso corporal. Cuidado da enfermagem: atentar para a forma de apresentação, a dosagem e via de administração prescrita pelo médico. Reações adversas: confusão, sedação, ansiedade, náuseas, vômitos, flatulência, sensação de colapso cardiovascular, taquicardia, rash, urticárias. Reações anafilactoides. Interações: administração prévia ou simultânea de carbamazepina, introdutor enzimático, pode reduzir o efeito analgésico e a duração da ação. Aqui nós temos o cloridato de metadona, meu Deus. Nome genérico: princípio ativo, metadon, mitedon. Ação: analgésico, indicado para o alívio da dor aguda e crônica. Tratamento de desintoxicação de adictos em narcóticos, heroína e outras drogas similares à morfina. A apresentação é em comprimido e ampolas. A posologia: adulto, de 2,5 a 10 mg por via intramuscular, a cada 3-4 horas, se necessário. Em criança, a dose deve ser determinada pelo médico. Cuidados da enfermagem: o paciente deve ser alertado quanto ao risco de dificuldade e diminuição da respiração, ou sedação dos sinais dos sintomas associados. As reações adversas: delírios, tonturas, sedação, náuseas, vômitos e transpiração. Interação: a metadona pode aumentar a ação de bloqueio neuromuscular dos relaxantes do músculo esquelético e produzir um aumento de grau de depressão respiratória. Dando continuidade ao trabalho, estarei falando sobre os anti-inflamatórios não esteroidais AINES
O que são os anti-inflamatórios não esteroidais AINES? Eles são um grupo de fármacos que se diferenciam na sua atividade antipirética, analgésica e anti-inflamatório, reduzindo assim os sintomas de inflamação, da dor e febre, respectivamente. Qual a finalidade dos AINES? Uma das finalidades importantes dos AINES é o efeito anti-inflamatório, mas outros também são importantes, podem ser obtidos a partir do uso de tal classe medicamentosa. Por exemplo, na febre, os AINES podem ser utilizados ou ainda para efeito analgésico, são bastante procurados. E como os AINES atuam? Os AINES possuem uma ação que promove inibição central e ou periférica de uma enzima chamada ciclooxigenase, comumente conhecida como COX. A partir dessa inibição, uma série de outras substâncias deixa de ser produzidas e assim temos o controle de algumas situações, como febre, dor e inflamação. Agora estarei falando sobre alguns medicamentos que estão incluídos nesse grupo. Diclofenaco. Nome genérico ou princípio ativo é o diclofenaco sódico. Ação: analgésico, anti-inflamatório e antipirético, utilizado para aliviar a dor e a inflamação em casos de reumatismo, dor menstrual ou dor após uma cirurgia. Apresentação: é em comprimido, gotas, suspensão oral, supositório, solução injetável ou em gel. Sua posologia: adulto e pediátricos, na dosagem de comprimidos, a dose diária é de 75 a 150 mg por dia, divididos em 2 ou 3 doses por dia. Na forma de supositório, a posologia diária é de 100 a 150 mg, dividido em 2 ou 3 tomadas por dia. Injetável, a dose recomendada é de uma ampola de 75 mg por dia, administrada via intramuscular. Cuidados de enfermagem. Informe ao paciente as reações adversas mais frequentemente, como epigastralgia, náusea, vômito, diarreia, cólicas abdominais, prurido, eritema, anorexia, e entre outros, que estão relacionadas ao uso da medicação e que durante a ocorrência de qualquer uma delas, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Reações adversas: dor de cabeça, tontura, vertigem, náusea, cólicas abdominais, excesso de gases intestinais, diminuição do apetite, aparecimento de erupções cutâneas e, no caso do injetável, irritação no local. Interações medicamentosas: inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a administração concomitante com AINES sistêmicos, incluindo diclofenaco e inibidores seletivos da recaptação da serotonina, pode aumentar o risco de sangramento gastrointestinal. Aqui temos outro medicamento também, é o pirocicano. Nome genérico ou princípio ativo: Feldene. A sua ação: anti-inflamatório, bloqueia a inflamação e que não é derivado de hormônios. Analgésico, reduz ou elimina a dor. Antipirético, reduz a febre. Apresentação: em cápsulas, comprimidos solúveis, comprimidos de dissolução instantânea, supositórios e soluções injetável. Sua posologia é de uso oral, adulto e pediátrico acima de 12 anos, artrite reumatoide, osteoartrite. A dose inicial recomendada é de 20 mg ao dia, em dose única. Dor pós-traumática.
aguda e pós-operatória aguda. A dose recomendada é de 20 mg ao dia, em dose única também. Cuidados de enfermagem. Antes da administração, avalie cuidadosamente a dose, a concentração e a via de administração, para evitar reações fatais devido a erros na administração da medicação. Reações adversas são anorexia, alucinações, sonolência, tontura, palpitações, interações medicamentosas. O pirocicam interfere no efeito antiplaquetário, evita a agregação de plaquetas no sangue, da aspirina em baixa dosagem e pode, assim, interferir no tratamento profilático da doença cardiovascular com aspirina. Aqui temos também o ibuprofeno. Nome genérico ou princípio ativo é Advil ou Dowse. A sua ação é em anti-inflamatório e analgésico, usado para tratar alguns problemas comuns como febre e dores leves a moderadas, associadas a gripes e resfriados, dor de garganta, dor de dente e entre outros. Apresentação: gotas, cápsulas e comprimidos. Posologia: uso oral, na forma de gotas. Em adultos, 80 gotas de ibuprofeno, 100 mg por ml, administradas 3 a 4 vezes por dia. Em crianças, a partir dos 6 meses, a dose recomendada é de 1 a 2 gotas por cada 1 kg de peso da criança, administradas 3 a 4 vezes por dia, em intervalos de 6 a 8 horas. A dosagem comprimido em adultos e crianças acima de 12 anos, sendo recomendado tomar um comprimido de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, de acordo com a indicação médica. Cuidados de enfermagem: anotar e relatar as anormalidades que o paciente possa apresentar. Reações adversas: queimação no estômago, náuseas, vômitos ou aumento da pressão sanguínea. Interações medicamentosas: o uso de ibuprofeno e de outros analgésicos e antitérmicos concomitantemente com medicamentos à base de cortisona aumenta o risco de úlceras gástricas. Naproxeno. Nome genérico ou princípio ativo é naproxeno sódico. Ação: anti-inflamatório, analgésico e antipirético, indicado para o tratamento da dor de garganta, dor de dente, sintomas de gripe e resfriado, dores musculares e dores reumáticas. Sua apresentação é em comprimidos. A posologia em adultos, a dosagem em comprimidos de 250 mg deve ser tomada um comprimido de 1 a 2 vezes ao dia, ou a critério médico. Comprimido de 500 mg, tomar um comprimido uma vez ao dia, ou a critério médico. Isso vai depender de como o paciente se encontra no momento e qual é a dor que ele está sentindo. Se ele está sentindo uma dor muito forte, provavelmente não. Ele aplicará, ele passará uma dosagem maior. Cuidados de enfermagem. Durante a terapia com naproxeno, pacientes com alterações da coagulação ou em tratamento medicamentoso que interfira da coagulação devem ser monitorados atentamente. Reações adversas: náuseas, azia, dor de cabeça, zumbido, tontura, sonolência, sudorese, alterações na audição e visão, falta de ar, inchaço,
Interações medicamentosas. O naproxeno e outros medicamentos não esteroides podem reduzir o efeito antihipertensivo do propranolol e outros beta-bloqueadores. Aqui temos também o meloxicam. Nome genérico ou princípio ativo é meloxicam. A sua ação anti-inflamatória destinada ao tratamento da artrite reumatoide e das osteoartrites. Apresentação em comprimidos. Posologia: uso oral. Em adultos, artrite reumatoide, 15 mg uma vez ao dia. Osteoartrite, 7,5 mg uma vez ao dia. Cuidados de enfermagem: siga a orientação prescrita, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Reações adversas: dores de estômago, vômitos, hemorragias digestivas, evidenciadas pela presença de sangue no vômito ou nas fezes. Reações cutâneas, como erupção, coceira e vermelhidão da pele. Interações medicamentosas. O metotrexato, como ocorre com outros anti-inflamatórios não esteroides, este medicamento pode aumentar a toxicidade hematológica do metotrexato. Nesta situação, recomenda-se monitorizar cuidadosamente a contagem das células sanguíneas. E essa foi a nossa apresentação, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e boa noite.